Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo de decimais, né, números com vírgula, hoje a gente vai falar sobre a divisão número decimal. A gente vai conhecer algumas maneiras de resolver, como quase tudo na matemática, tem mais de um caminho, vocês vão escolher o que vocês acharem mais prático. Então, uma das formas é transformando os números decimais em frações decimais e usando a divisão de frações. Outra forma é usando as regras da divisão que a gente já conhece, mas aí nós vamos ter que acrescentar algumas regras que eu preciso que vocês tenham bastante atenção. Então, primeiro, transformando o número decimal em fração. Observem os exemplos. 48 inteiros e 5 décimos dividido por 5. E o outro exemplo é 4 inteiros e 5 décimos dividido por 25 centésimos, ou seja, 0 inteiros e vírgula 25. Né? Então, observem aqui, eu vou transformar cada item, cada termo, cada parte da divisão em frações. E aqui, ó, 48 inteiros e 5 décimos, a gente pode transformar em fração, né? Onde o denominador é 10. E se pensem que embaixo, uma forma bem prática, né? Embaixo do 48,5 tem o número 1, que é o denominador. Se eu multiplicar o denominador por 10, eu vou ter um novo denominador 10. E se eu multiplicar 48,5 por 10, a vírgula vai andar uma casa, porque é um zero que possui, e por consequência eu fico com 485, tá? Essa é uma maneira de visualizar, né? Mas a ideia aqui é transformar 48 inteiros e 5 décimos em uma fração decimal, 485 décimos. E o número 5, mas ele não é um número decimal, ele é um número natural que a gente já tinha antes. Mas qualquer número que não aparece um denominador é como se o denominador fosse 1. Então, eu posso dizer que 5 nada mais é que 5 com denominador 1, né? 5 sobre 1. 4,5 e 0,25 também posso transformar em fração. Lembrando que a ideia aqui é fração decimal. Então, 4,5 fica 45 décimos. E 0,25 a gente precisa transformar em 25 centésimos, porque são 25 centésimos. A gente pode só associar pela leitura, né? Que já facilita. Tendo isso, então, agora a gente vai usar as regras da divisão de frações. 485 décimos dividido por 5 sobre 1. O que a gente vai fazer? A gente mantém a primeira fração, 485 décimos, troca a operação de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração. O que era numerador passa a ser denominador e vice-versa, né? Inverter a segunda fração. Com isso, agora, eu só vou operar a multiplicação normalmente. 485 vezes 1 e 10 vezes o 5. Assim, aliás, eu tinha esquecido disso. A gente pode também simplificar isso, né? Usando a regra do cancelamento. Facilita, não precisa fazer o cálculo, né? 485 e os 5 podem ser divididos por 5. 485, se for dividido por 5, resulta em 97. E 5 dividido por 5 resulta em 1. 97 vezes 1 dá 97 e 10 vezes 1 dá 10. Quem prefere fazer pelo outro caminho, pode também. 485 vezes 1 vai ficar 485. 10 vezes 5 vai ficar 50. Mas aí a gente vai ter que simplificar depois, né? E aí a gente ia simplificar dividindo por 5 de novo, que seria uma possibilidade, e chegaríamos em 97 décimos também. E aqui, aí eu volto ao número decimal.
97 décimos nada mais é que 97 dividido por 10. Uma vez que o 10 tem um número zero apenas, imaginem que a vírgula está aqui, né? Vírgula 00, né? E a gente só vai andar com a vírgula uma casa, porque eu estou dividindo uma casa para a esquerda. Se eu estivesse multiplicando, seria uma casa para a direita, tá? Então, 9,7 é o resultado de 48 inteiros e 5 décimos dividido por 5. Tá? No exemplo B, aqui eu tenho só a resposta, né? No exemplo B, 45 décimos dividido por 25 centésimos. Observem que eu preciso de novo seguir a regra, vou trocar a operação de divisão para multiplicação e inverter a segunda fração. 45 décimos vezes 125 avos. Agora, o que eu posso fazer? Posso simplificar, né? Posso cancelar, não vai ser bem um cancelamento, mas uma simplificação aqui caberia. O 45 e o 25 podemos dividir por 5. 45 dividido por 5 é 9 e 25 dividido por 5 é 5. Já deu uma simplificada. Mas aqui também dá para simplificar o 10 e o 100. 10 eu divido por 10 dá 1 e o 100 dividido por 10 dá 10. Com isso, eu fico 9 vezes 10, com 9 vezes 10 e 1 vezes o 5. Aqui eu reescrevi, mas não precisava, né? 9 vezes 10, então, vai dar 90. E 1 vezes 5 é 5. 90 quintos. A gente pode simplificar ou simplesmente lembrar que a divisão que a fração é uma divisão, troquei as palavras. E 90 dividido por 5 resulta em 18. Ou, simplificando, 90 dividido por 5 e 5 dividido por 5, né? Aqui vai ficar o denominador 1 e o 18 é o resultado de 90 dividido por 5, tá? Assim, a gente tem que 4 inteiros e 5 décimos dividido por 25 centésimos é igual a 18. Aqui nós usamos as frações. Agora, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vou usar outros exemplos, tá? 6 dividido por 5, que a gente sabe que não vai dar uma resposta exata. 32 inteiros e 2 décimos dividido por 4. Seguindo a conta armada, como a gente já faz nos números naturais, tá? 6 dividido por 5. O que vai acontecer? Dentro do 6 cabe uma vez o 5, só uma vez o 5. Então, 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Vai sobrar... Peraí, aqui vai sobrar 1, tá? Observação. Lembrando, né, das ordens dos números, o 6 é unidade e o 1 que resultou aqui também é unidade. 1 não cabe 5 em 1, né? Mas se a gente parar para pensar, quantos décimos vale 1? Lembra que cada casa é vezes 10, né? Então, eu sei que 1 equivale a 10 dos decimais. Pensem na conta de uma conta qualquer. Quando aquela ordem chega no 9, passa para 10, o 1 vai para a casa ao lado, né? É a ideia do nunca 10, né? Então, uma vez que a gente tem o número 1, significa que eu tenho 10 decimais. Se eu vou trabalhar agora com os decimais, eu preciso pôr a vírgula aqui. E esse 0, ele só complementa o meu decimal, ele só me traz a ideia de decimal. Ele surgiu aqui porque agora nós estamos falando em decimal, não mais em unidade. E aí 10 dividido por 5, a gente sabe que é 2. Com isso, eu tenho como
Ó, 2 vezes o 5 dá 10, se eu subtrair vai ficar 0. Essa divisão, ela resulta em um número decimal exato. Decimal exato fica estranho, né? Porque a gente tem a ideia de não exato quando tem vírgula, mas na verdade é um decimal que termina, né, no segundo, no décimo, não precisa de mais algarismos, e não tem resto, né? Terminou aqui, não tem resto. Então, 6 dividido por 5 resulta em 1 inteiro e 2 décimos. Deixando bem claro que esse 10 aqui, ó, é a sobra, é o resto de 6 menos 5 que sobrou 1. E a gente interpretando as casas, as ordens, né, decimais, unidade da parte inteira e decimal, que é a parte depois da vírgula, a gente sabe que isso aqui vira 10 décimos, né? E aí, por consequência, a gente passa a operar a parte decimal, tá? No fim, então, aqui temos que 6 dividido por 5 nada mais é que 1 inteiro e 2 décimos. Fazendo aqui o cálculo de 32 inteiros e 2 décimos dividido por 4. Nós temos, então, 32 inteiros, que eu posso dividir por 4 e vai dar uma resposta exata. 8 vezes 4 é 32. Atenção às ordens decimais. Nós temos aqui o 8 é a unidade, o 3 e o 2 é a unidade e o 3 é dezena, tá? O que vai acontecer aqui? Aqui deu resultado 0. Percebam que eu não tenho mais número natural, a parte inteira para dividir. Então, agora eu vou operar com a parte decimal, tá, gente? No momento em que eu vou operar com a parte decimal, eu vou dividir esse 2 por 4, mas ele é menor que o 4. Então, eu preciso entender que ele é 2 e 0, tá? Com essa opção aqui, eu preciso acrescentar um 0 à minha direita da vírgula, uma vez que eu estou trabalhando com número decimal. E aí, ó, eu vou ter 20 dividido por 4. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 a gente sabe que dá 5. Mas é 20 aqui, ó. A gente tá, olha aqui, a gente tem a dezena e a centena. É 20 centésimos dividido por 4. Portanto, o que vai acontecer? Eu não posso colocar o 5 aqui imediatamente, porque são 5 centésimos e não 5 décimos, né? Isso aqui a gente tem que observar as casas decimais. Esse 0 referencia décimos, mas uma vez que eu tenho que usar 20, ou seja, a casa, a ordem dos centésimos depois da vírgula, eu preciso entender que isso aqui é 20 e que 20 dividido por 4 é 5, só que não é e não 50, né? Essa é a ideia. É 5 e não 50. Se eu colocar o 5 imediatamente aqui, eu estaria dizendo que 20 dividido por 4 é 50 centésimos, e não é. Na verdade, é 5 centésimos, porque 20 dividido por 4 é 5, tá? É importante essa interpretação das casas decimais para que vocês consigam fazer esse cálculo corretamente, tá? E agora sim, 5 vezes 4 dá 20, e aqui nós não temos resto de novo. Temos, então, 32,22 ou 32 inteiros. Nossa, eu botei um 2 a mais aqui, né? 32 inteiros e 2 décimos. Eu vou até apagar aqui. Botei 2 a mais, não precisa. E aqui. Pronto. Então, finalizando aqui, nós temos 32 inteiros
e 2 décimos dividido por 4 resulta em 8 inteiros e 5 centésimos, não é 5 décimos, tá? 5 décimos seria R$ 8,50. Tá correto. Pensem que isso aqui é dinheiro, né? R$ 32,20. 20 centavos dividido por 4 é 5 centavos e não 50 centavos. A gente tem que ter essa percepção na hora de fazer a divisão, tá? Seguindo então. Uma orientação que talvez pode ajudar vocês a compreender um pouco mais e talvez aplicar essas regras, né? Facilitaria bastante se vocês recapitulassem, portanto, eu quero mostrar aqui para vocês. Todos lembram que uma fração é uma divisão do numerador pelo denominador, certo? Então, se eu tenho aqui 10 quartos, eu tenho 10 dividido por 4, certo? Se eu tenho 150 25 avos, eu tenho 150 dividido por 25. Até aí, acho que está tranquilo. E no caso das frações equivalentes, que vocês também já aprenderam, elas possuem o mesmo valor, multiplicando ou dividindo o numerador e denominador por um mesmo número. Como assim? Ó, a mesma fração, 10 quartos. Se eu dividir o 10 e o 4 por 2, eu fico com a fração equivalente 5 meios, tá? Se por acaso eu fizer a divisão 10 dividido por 4 ou 5 dividido por 2, em qualquer um dos casos, eu vou ter o resultado 2 inteiros e 5 décimos, tá? A fração equivalente é isso. Ela é equivalente porque ela tem o mesmo resultado, vamos dizer assim, tá? Se eu tivesse multiplicado ao invés de dividir, se eu tivesse multiplicado 2 vezes o 10 dá 20 e 2 vezes 4 dá 8 e eu fizer a divisão 20 dividido por 8 também vai dar o mesmo resultado, porque são frações equivalentes. O mesmo acontece no 150 25 avos. Se eu multiplicar 150 por 4, eu vou ter 600. Se eu multiplicar 25 por 4, eu tenho 100. Se eu dividir 150 por 25 ou dividir 600 por 100, eu obtenho o mesmo resultado, 6. Mas é muito mais fácil dividir 600 por 100 do que 150 por 25. Por isso que a gente usa essa estratégia das frações equivalentes, para facilitar o cálculo da gente. Então, sempre que eu tenho uma fração e eu multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor, por um mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente. E eu posso usar dessa estratégia para facilitar o meu cálculo, e é esse o objetivo aqui. Percebam que dividir 150 por 25 pode não ser tão simples, mas 600 dividido por 100 é muito fácil. Quem já pegou aquela ideia dos zeros, se 600 tem 2 zeros e 100 tem 2 zeros, eu posso só cancelar os zeros e fico com 6 dividido por 1, que dá 6. Ou ainda simplesmente 600 dividido por 100 resulta em 6, tá? E aqui, então, pedindo atenção, né, para fazer o uso do conhecimento para que possa, então, facilitar o cálculo dessas divisões. Lembrando, gente, a matemática ela tem disso. Na verdade, a gente aprende cada coisa aos pouquinhos, né? No sexto ano vocês aprenderam frações, agora a gente está falando de números decimais, mas a gente aproveita o que aprendeu no ano passado para trabalhar aqui, tá? É importante entender que é importante aprender tudo certinho para que a gente possa fazer uso desse aprendizado na próxima etapa de conteúdo, tá? Por que eu mostrei isso agora?
Agora vamos ver os decimais exatos e aproximados e vamos usar um pouquinho do que a gente viu. Aliás, a gente vai fazer a divisão normal. Essa colocação aqui, ó, ela serve para quando a gente for trabalhar com as frações, facilita o formato do cálculo e não precisa armar toda a conta e seguir todas aquelas regras dos zeros e coisa e tal, tá? É uma opção, facilita bastante. Eu acho mais prático, mas nós temos a opção do cálculo armando a conta, como vocês já conhecem, só tem que lembrar das regras em relação às casas decimais. Então, aqui eu quero falar sobre decimais exatos e aproximados. Vamos ver mais alguns exemplos. Tá? Algumas divisões possuem quociente com ordem decimal infinita. Como assim? Que não tem fim. Ou que o fim é muito distante, a gente não consegue chegar a ele. Quando a gente coloca na calculadora, mostra um monte de números, mas a gente não busca, às vezes no papel a gente não vai chegar até tantas casas decimais. Então, olhem aqui comigo, tá? 9 dividido por 7. Aqui eu estou seguindo os cálculos que a gente já fez, já conhece. 9 dividido por 7, cabe uma vez o 7, então aqui deu 1. 1 vezes 7 dá 7, diminui 9 o 7 do 9, resulta em 2. 2, o que é esse 2? Ele é 2 inteiros, 2 unidades, né, de inteiro, mas se a gente pensar também, é 20 décimos da parte decimal, né? Portanto, eu posso colocar o zero aqui, mas aí eu passo a trabalhar com os números depois da vírgula, porque é a parte decimal. Então, aqui, o 20 dividido por 7, quantas vezes cabe o 7 dentro do 20? Cabe 2 vezes. 2, que está aqui, vezes o 7, dá 14. 20 menos 14 resulta em 6. O 6, eu vou tentar de novo, pensando, né, que o 6 é a parte decimal do número, e mesmo que não tenha nada após ele, eu posso considerar um zero depois. Pensa ali quando eu faço vamos pensar num cálculo com real, né? R$1 dividido por 2. R$1 dividido por 2, um inteiro dividido por 2 é 0,5, mas como a gente tem a nossa moeda é real, é 50 centavos. O 5 do resultado foi colocado um zero depois, porque é centésimos, né? Porque os números pós-vírgula da nossa moeda é como se fossem os centésimos da parte decimal, né? Então, se o 6 não tem nada ao lado direito dele, é como se tivesse um zero. Posso acrescentar o zero, então. 60 dividido por 7 cabe 8 vezes. 8 vezes 7 dá 56. De novo, vai ter resto. 4. Lembrando de novo, que esse 4 ele vai nos levar a... Aqui nós já estamos na milésimo, né? Como na terceira casa pós-vírgula, então é milésimo. E aí a gente tem o 40. 40 dividido por 7 cabe 5 vezes, que dá 5. E continuando ainda mais, se a gente quiser, a gente continua e na verdade não vai ter um fim, tá? Se vocês colocarem esse cálculo numa calculadora, 9 dividido por 7 vai ficar 1,2857. Acho que é 2857, 2857. Não lembro agora se tem mais algum. Acho que tem. Ah, não, tem mais algumas casas aqui e elas vão se repetir. Depois a gente vai ver na próxima. Seguindo o próximo cálculo, tá? Eu quero mostrar vários tipos de cálculos para vocês. 7 dividido por 3. De novo, seguindo todas as regras, a questão de ser
a unidade, aqui resulta em unidade, aí quando chega em décimos a gente coloca o zero porque é a parte decimal, lembrando que uma vez que eu coloco o zero e estou trabalhando a parte decimal, preciso colocar a vírgula e sigo fazendo as operações. O que vai acontecer neste caso aqui? 10 dividido por 3 cabe 3 vezes o 3. 3 vezes 3 é 9. De novo sobra 1. E isso vai ficar infinito, infinitamente vai ficar sobrando 1. Não tem como não sobrar 1 aqui, tá? Então, se eu continuar essa divisão, vai sempre sobrar 1 e vai sempre dar 3, 3, 3, 3, 3 e não termina, tá? Então, esse é um outro caso. E, por fim, mais um exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês. 37 dividido por 99. Primeiro, 37 não dá para dividir por 99. A gente precisa perceber que 37 é menor que 99 e que não cabe uma vez 99 em 37. Portanto, eu vou trabalhar apenas com a parte decimal. Preciso de um zero aqui e vou colocar o zero com a vírgula aqui, porque a parte inteira não vai resultar em inteiros. 37 é muito menor que 99, tá? Então, a partir daí, eu tenho agora 370 décimos e eu vou dividir por 99. E aí, seguindo o cálculo, como é que vai ficar? 3 vezes 99 dá 297. Sobra 73. Como a gente sabe que quando a gente fala no décimo, colocar um zero depois não interfere, né? Então, 73 pode virar 730. E dividido por 99 dá 7. 7 vezes 99, 693. De novo, aliás, aqui vai sobrar então 370. Percebam que a gente voltou para o 370 inicial lá. Então, 370 dividido por 99 vai dar os mesmos 3, que vai dar 297, que vai sobrar 73, que vai virar 730 e que de novo vai. Se a gente continuar aqui, de novo, é infinito os cálculos, a gente vai continuar fazendo esse cálculo por muitas vezes e vai continuar tendo 37, 37, 37, 37, tá? De novo, se colocarmos na calculadora, fica visível que não tem fim e fica 37, 37, 37, 37, tá? Aí, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Dos exemplos que nós vimos hoje, não só desses últimos 3, mas todos eles, tá? 10 dividido por 4 resultou em 2 inteiros e 5 décimos. 6 dividido por 5 resultou em 1 inteiro e 2 décimos. Esses dois casos, percebam que tem fim o número depois da vírgula. Ou seja, terminou no 5, esse aqui, e terminou no 2, esse aqui. E não teve mais resto. Então, nesses casos, a gente chama de decimais exatos. Porque terminou o cálculo, porque acabou, não teve resto, não precisou seguir, tá? Agora, nos últimos exemplos que a gente deu ali, 9 dividido por 7. Se a gente tivesse continuado, teria ficado 1 inteiro, e aí, muitos números, né? Mas daria assim, 285,714 e ia repetir 285,714, 285,714 ia repetir e não ia nunca terminar. Desafio, coloquem na calculadora que vocês vão ver isso, tá? Então, no 7 dividido por 3, a mesma coisa. Teria 2 inteiros e 3, 3 e continua. 3, 3, 3, 3, 3 e nunca termina. Então, e no 37 dividido por 99, a mesma coisa. Não tem parte inteira, mas a 37 se repetiria infinitamente. A reticência, ela indica justamente que continua. Portanto, sempre que acontecem essas divisões que não tem fim, a gente deve colocar reticência para indicar que continua, tá? Então, aqui, as reticências representam que tem continuidade. E isso nos leva a valores decimais
aproximados. Por que aproximado? Porque eu não tenho certeza onde termina, eu não tenho como ter certeza do valor final. É próximo ao valor, tá? Além disso, se a gente observar que as partes decimais aproximadas dos números, elas, nas partes decimais, elas têm um período que se repete. Aqui, 2, 8, 5, 7, 1, 4 vai se repetir infinitamente, tá? E aqui, o 3, 3 vai se repetir infinitamente. Aqui, o 37 vai se repetir infinitamente. Quando existe essa repetição de períodos, de pedaços, né? A gente chama de dízima periódica, tá? Tudo na matemática tem nome, né? Não é para complicar, às vezes a gente facilita identificando pelo nome. Talvez vocês não decorem de cara, mas é interessante e importante saber. Mais adiante a gente vai falar mais sobre as dízimas periódicas. E aqui, então, uma outra forma de representar as dízimas periódicas é colocando um traço no período, no número, na parte do número que se repete, né? Por exemplo, aqui, ó, 2,33 e reticências, a gente pode representar com 2,3 e um traço em cima do 3. E esse traço, ele representa que vai continuar, o 3 se repete infinitamente. O mesmo no 37, é o 37 que se repete, posso representar, então, 0,37 com um traço em cima do 7, para subentender que ele continua mesmo sem botar a reticência ali, tá? E aqui, por fim, um exercício. Deixa eu só chamar uma atenção aqui para a questão dos decimais aproximados, tá? Na matemática, a gente sabe que os números continuam, que depois da vírgula tem o seu valor também, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente pode adotar, e é bem comum adotar, o uso apenas de duas casas decimais após a vírgula, tá? Eu quero saber quanto é que é 9 dividido por 7. Dá 1,285714, mas esse número aqui está muito extenso. O que eu posso fazer? É usar a regra do arredondamento, que eu já mostrei para vocês uma outra aula, inclusive, né? Mas que eu gostaria de lembrar aqui. Por exemplo, o 1 inteiro e aqui seria, deixa eu ver, é mais que milésimos, terceira, quarta, casa de milésimos, centésimo de milésimos, né? Isso? Nossa, é muita casa. Então, aqui a gente poderia reduzir isso para 1,20, mas aí não podemos usar apenas o 8, tá? A gente tem que olhar quem é o próximo algarismo. No caso aqui, ó, nós temos 2, 8 e o algarismo na sequência é 5. Seguindo as regras de arredondamento, quando esse número aqui for de 0 a 4, a gente mantém o 8. Se é de 5 a 9, a gente precisa acrescentar uma unidade aqui, né, da casa dos centésimos, e aí o arredondamento seria 1 inteiro e 29 centésimos. E aí a resposta seria aproximadamente 1 inteiro e 29 centésimos, tá? O mesmo aqui no 2,33. O 3 vai continuar sendo sempre 3, né? Então, a próxima casa decimal é 3. Por isso, vai se manter o 3, mas a gente precisa lembrar que isso é um valor aproximado. Então, 7 dividido por 3 não é igual a 2,33. 7 dividido por 3 é igual a aproximadamente 2,33, tá? Porque a gente está arredondando e numa vez que a gente arredonda, a gente tem um valor aproximado. O 37 é a mesma coisa, o próximo algarismo é 3, então ele permanece com o número 7, mas também seria um valor aproximado, tá? É importante saber que
Numa vez que a gente arredonda, a gente está trazendo para um valor aproximado, tá, gente? Então, aqui tentem fazer o exercício. Aqui eu pedi, inclusive, aplicando o arredondamento para 2 casas decimais, tá? Então, se o cálculo der mais casas decimais, eu quero que vocês arredondem para, no máximo, 2 casas, tá? Então, resolva as divisões no quociente, use apenas 2 casas decimais, aplicando o arredondamento, tá? Então, essa aqui é a atividade para hoje. Eu quero que vocês desenvolvam no caderno e mandem para mim. Certo, gente? Um abraço, então. Até a próxima. A gente conversa mais sobre isso.